Ó Senhor, bendito seja o teu nome. Tu és fiel, Senhor. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos confiar no Senhor para compreender o irmão de Brasil. O Espírito Santo é poderoso para nos alumbrar o entendimento para compreender sua palavra. Eu não me sinto muito adequado para estar acá servindo. Eu penso que há outros irmãos mais maduros. Pero aí tocou o Senhor em sua soberania, em seus arreglos, nos trazer até vocês para termos comunhão e conhecer a Ele. Então, para nós é uma bendição muito grande. Amamos Colômbia, incluso estávamos charlando que este ano é a terceira vez que eu estou acá. Estivemos em janeiro para acampamento de quê? De Armênia, e depois um giro acá em Ir Cafeteiro, em final de junho, início de julho, para a conferência em Bogotá. E agora estamos acá outra vez. Ou seja, que a metade de minha parte já é colombiana. E, incluso no Brasil, já comemos arepa há muito tempo. Já fazemos arepa. E graças ao Senhor que Miriam, minha esposa, também está conosco, né, nos acompanhou. E minha família e muitos irmãos no Brasil enviam saludos, especialmente ao TV, a Tamás, o Roger, Osiris, que eu creio que a maioria já conhece esses irmãos, não? E também acá irmãos de Sogamoso, como Tiso, Casa, também de outras localidades onde temos percorrido, como La Costa, Carricá, Soacha, Medellín, e aí estamos. Então, muitos irmãos estão pendentes, orando, nos apoiando, e graças ao Senhor por esta casa tão hermosa que nos acolhe. Sim. Também estou contente em rever Bernardo com a família, sua filha, a esposa, e cada um dos irmãos, e conhecer uma nova amiga, muito gosto. Então, é uma alegria muito grande, sim. Nossa hija do meio, que é Jéssica, que viveu acá, se casou com um colombiano, pero estão vivendo em Brasil. Está embaraçada com 6 meses. A niña se chama Joana. Metade colombiana, metade brasileira. Pero está vivendo em Brasil, então, que envia um saludo muito, muito grande. Bueno, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. E se alguma parte não me compreende, por favor, possamos charlar e outro irmão pode colaborar, como Ruth, José, Jorge, quem queira. 1 de Coríntios, capítulo 1, 9. Se algum irmão ou irmã queira ler, com a voz alta, dura, para escutarmos. 1:9, sim, Senhor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amém. Graças a Ti, Senhor. Possa bendizer Tua palavra. Bueno, meus queridos amigos, eu penso que é possível que tenhamos muitos equívocos se nós não tivermos muito claro nosso chamamento. Ou seja, isto pode engendrar em nós uma crise de identidade e uma crise de vocação ou de propósito. Sim? Para que nós fomos chamados por Deus? Porque Paulo está falando aos coríntios, que era uma igreja que tinha muitos problemas.
E os problemas estavam involucrados ou resultaram por quê? Porque passaram-se a dedicar-se a tantas coisas, pero se olvidaram que estas coisas não eram a prioridade. Ou seja, que é possível que nós outros venhamos nos aferrar a coisas que são buenas, não malas, pero estas coisas não deveriam ocupar o primeiro lugar de nossas vidas. Isto é muito sério, porque o inimigo é muito sutil. O inimigo vai trabalhar duro para engendrar-nos em muitos problemas, involucrar-nos em muitos problemas, incluso para nos apartar do Senhor. Pero se não alcança a lograr isto, no mínimo vai trabalhar para desviar nossa mirada de Cristo para outras coisas, especialmente as coisas buenas. E que passou que esta carta de 1 aos Coríntios, vamos mirar que do capítulo 1 a 4, o problema eram as divisões, porque tinham preferências de ministério. Seria como alguns pudessem, quizás estivessem falando, eu sou de Paulo, e de hecho estavam falando, não? Eu sou de Paulo. Pero por que Pablo? Não, porque Pablo era maestro, um poliglota, conhecia hebreu, grego, conhecia muita história, literatura, poesia. Era um homem muito erudito. E tinha muitos dones, muitas virtudes. Pero outro que falava, não, eu prefiro Pedro. Por quê? Não, porque Pablo não caminhou sobre as águas, pero Pedro sim. Aunque Pablo tinha um conhecimento muito elevado e ascendiu hasta o terceiro cielo, pero Pedro, com uma pregação, alcançou 3.000 almas, 3.000 pessoas de uma vez. Pablo não. Então eu prefiro Pedro. Sim, e outros quizá falavam, não, eu prefiro Apolos, porque Pedro, aunque hizo muitos milagros, pero era um ignorante, um pescador. Pero Apolo era um maestro na cultura do Antigo Testamento. Um homem, muito precioso. Pero tinha um quarto grupo que dizia, não, nós outros somos de Cristo. Ou seja, somos de Cristo sem ustedes. Ou seja, são piores. Porque se consideravam, nós outros somos a igreja verdadeira e vocês não. Vocês são uma denominação. Estes são os mais perigosos. Que quizá não tenham uma identificação num templo, pero seus corações estão com motivações muito equivocadas. Então, se eles estavam se apartando e se dividindo um dos outros, porque tinham preferências, não? E, además de isto, tinha preferências por dones espirituais. Estavam como ninhos que estavam peleando por seus foguetes, não? Pero os dones são como ferramentas para construir uma casa e não para golpear irmãos, para competir, quizá para a vanidade. Eu sei fazer isto, pero você, pobrecito, não sabes. Assim estavam os coríntios, não? E também os coríntios, por la influência da Grécia antiga, onde descendiam os grandes filósofos, tinha muitas ganas por conhecimento. Os judeus preferiam os sinais, sim, os milagros. E os gregos, não, nós outros queremos conhecimento, sabedoria. Tinha muitas ganas, quizá por Platão, por Sócrates, por todos os grandes filósofos. E aunque as coisas sejam buenas, como os obreiros, como Pablo, Pedro, como Apolo, e aun os dones que o Senhor nos regala, pero estas coisas não são digamos, o essencial, o fundamento, não? Então, começaram a ter muitos problemas.
Que mira, se você mirar ao cielo la noite, limpia, vamos encontrar uma luna linda, muito hermosa. Las estrelas, pero la luna não tem luz própria, ¿verdad? Pero todos nós outros sabemos o que é um eclipse. Quando a luna entra na frente do sol. A luna não tem luz própria, pero depende da luz do sol, verdade? Pero o sol está escondido à noite. Pero ao dia, se você põe a luna na frente do sol, o dia vai se cambiar em tenebras. Haverá uma crise. Assim é o inimigo em tomar as coisas buenas como a luna e poner na frente de Cristo. E nós outros também não temos luz própria. Jesus disse, eu sou a luz. E o Senhor pode regalar muitas coisas para vocês, para mim. No solteiro, eu quero um matrimônio. Pero os que já têm matrimônio, somos parejas, eu quero hijo. Oh, sim, e agora queremos uma casa, depois um carro e outras coisas mais. Bueno, graças ao Senhor por tudo isso, pero se uma coisa de uma sola tomar o lugar de Cristo, será como um eclipse. Já entendemos, mis hermanos. Nuestro coração, nuestra alma, nuestra mente empieza a entenebrecer. Então, ao princípio temos alegria, pero depois tristeza. Nuestras almas, nuestro coração llenará de angústia. Empezaremos a depressão e quantas coisas mais. Pero as coisas não são malas. Incluso o dinheiro. Alguns não, o dinheiro não é bueno, pero a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pero se você sabe ser um bueno mayordomo, sim, o dinheiro é bueno. Há que saber administrar todas as coisas, não? O problema é a idolatria, quando ponemos qualquer coisa no lugar de Cristo. Seja um nieto, um hijo, uma casa, um pero, qualquer coisa. Seja qualquer coisa. Então, se aqui está passando isto, que aunque nós outros seamos tão débeis, tão infiéis, tão carnais, pero este versículo como empieza? Como começa este versículo? Mira outra vez. ¿Ah? Aí está nosso descanso. Nós outros somos muito débeis. Sim? Pero acá está falando, fiel és Deus. Graças ao Senhor que nos chamou e Ele ha sustenido e nos mantenido de pé. Amém. Ele que nos concede sua graça, pero para servirmos a Ele, para vivermos para Ele. Por aí está que fiel és Deus, por meio de quem fuisteis chamados a la comunhão com seu Hijo Jesucristo, Senhor nuestro. Não está falando que você e a mim e eu fomos chamados para o cielo. Eu tenho um temor do inferno e agora me vou caminhar com Cristo para ir para o céu. Não, não está falando assim. Não está falando também que nós outros fomos chamados à igreja, primeiramente. E nem sequer fomos chamados a uma missão, a um ministério. Quantos têm crise? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Que me vou viajar para outro país, me vou involucrar com o ministério, com a obra. Pero acá não está falando isto. Acá está falando que fiel és Deus por meio de quem fuiste chamados a la comunhão. Ou seja, nosso primeiro chamamento é para uma persona. E esta persona é Jesus Cristo. E uma vez que nos acercamos a Cristo, que amamos a Cristo, que vivemos para Ele, sim, Jesus pode nos enviar, pode nos poner onde queira, no ministério e na obra, a servir na igreja, e normalmente é assim. Pero o fundamento
a base de todas as coisas, em primeiro lugar, é a comunhão com Jesus Cristo. Um chamamento não para uma obra, mas para uma pessoa. Sim? Me has entender? Para sermos amigos dele, para conhecermos a ele. É possível que um se meta numa faculdade teológica cristiana e depois de 5 anos, todavia não conhece a Cristo. Se conhece sobre Cristo, as doutrinas incluso, pero não conhecer a Cristo. É diferente. Uma coisa é você escutar tudo sobre Estados Unidos, pero nunca foi aos Estados Unidos. E assim é a vida cristiana. Nós outros fomos invitados para, em primeiro lugar, a comunhão com seu Hijo, Jesus Cristo, Senhor nuestro. Temos um vazio em nossa alma, em nosso coração. E sempre pensamos que alguma coisa neste mundo vai preencher. Quizá quando eu conquistar isto, vou quedar bem. Um engano. Solamente a comunhão com Cristo. Né? Solamente Ele, a presença dele. Solamente sua voz vai tranquilizar nossos corações. Então temos uma invitação santa. Assim como se você mirar o mundo, você sempre estará sendo invitado para muitas coisas. Por exemplo, as pessoas se valorizam, se pensam que são especiais de acordo com quantos seguidores têm nas redes sociais. Pero se você nem sequer tem no Instagram, Facebook, está ultrapassado, você não existe. És uma viejita, um viejito. Pero se você tem no Instagram, quantos seguidores tem? Quizá terá vergonha de falar. Eu tenho 40, 30. Quanto? Então, incluso pessoas gastam muita prata para arrecadar muitos seguidores, inclusive milhares de seguidores. Eu me acordo quando falava com uma jovenzita anos passados, que tinha muitos amigos, assim creia, porque tinha muitos seguidores no Facebook. Pero eu lhe perguntei quantas, em verdade, conhecia cara a cara, sabia de onde vivia, sabia seus dolores, sabia suas crises, e você confiava para cooperar uma com a outra? Não conheço nenhum. Ou seja, é uma ilusão. Assim é este mundo, não? Você sempre tem que atuar como um ator. Não é? E assim se trabalha muito os especialistas em marketing. O marketing é bueno se você sabe usar o marketing. Mas é possível que o marketing vá promover em você um desejo para comprar uma coisa que você não necessita, com dinheiro que você não tem. Tem que fazer um empréstimo no banco. E para agradar um público que não é, em verdade, tus amigos, tua família. Sempre tem que comprar um celular novo, uma roupa nova, um carro novo. Mas em realidade esta não é tua vida. E mientras mais faz isso, está perdendo a identidade. E a geração Y, esta geração jovenzita, vive uma crise de identidade muito grande, pero não só os jovenzitos, agora os viejitos também, os maiores. Incluso há pessoas que estão pensando e crendo que são gatos, perros, e uma quantidade, lobos e tudo. Isso é uma crise de identidade, que estão sendo moldados por este mundo, porque tem uma crise de identidade, um senso de existência que não sabe para que estão aí no mundo. Então, se que nós outros escucharmos o que nosso Padre tem a falar com nós outros e compreender nosso chamamento, nossa missão, que fomos chamados para um relacionamento, não para um trabalho primeiro. A vida com Cristo não é como a vida de uma empresa, que você
És um empregado útil. Pero se não és tão útil, já não há necessidade de estar ali. Sim, como empregado, você tem que ser o melhor. Pero a vida com Cristo é uma vida de amor, de relacionamento. Ele ama a você e a mim, porque nos ama. Não porque temos alguma coisa buena. Não, em nós outros não há nada bueno. E se há alguma coisa buena, foi Ele que puso em nós outros. Então, se fiel és Deus, por meio de quem foste chamado à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nuestro. E que lástima encontrarmos pessoas cristianas mais tristes, mais decepcionadas, mais angustiadas, incluso com insônia, com tantos problemas, porque estão procurando alguma coisa. Pero estão procurando alguma coisa aparte da comunhão com Cristo. E quizá se encontra algo, esta coisa se torna como a luna e na frente do sol. Sim? E que vai passar? Depois que me involucrei com estas coisas buenas, que tristeza. E a graça do Senhor se foi. Por quê? O Senhor está llenando a todos nós outros com graça, com seu Espírito, pero para capacitar-nos a sermos amigos de Ele, sobretudo, sim? Para nos acercarmos a Ele. Mira que se temos a graça do Senhor e temos o Espírito Santo sobre nós outros e com nós outros, e em verdade todo aquele que crê em Ele tem o Espírito Santo, não? Pero nos apartamos da comunhão com Ele. A graça se vai barrando. E de pronto estamos solos. Então, se você não sei qual é tu profissão, qual tu serviço, pero é muito melhor fazer um café com Cristo do que solo. Se você era um maestro, um professor, ele é o maior maestro que existe no mundo, no universo. É muito melhor você ensinar os meninos matemática, literatura, qualquer coisa, com o mestre de los mestres, cerca de você, adentro de você, alumbrando tus pensamentos, concedendo graça, discernimento, do que solo. Seja qual for o que você vai fazer. Incluso Jesus foi carpinteiro, tinha um negócio com seu papá. É melhor ter seu negócio com ele que só. Então, o problema é que nos olvidamos que nós outros somos como um vaso para conter um tesouro que é Ele. Pero se somos só nós outros sem Ele, estamos vazios. E aí se vai a tristeza. Então, Deus é fiel. Uma vez que você regala, põe tu vida nas manos do Senhor, Ele é fiel para sustener e guiar. Incluso nos surpreender, que fará coisas extraordinárias que nós outros nunca imaginamos. Já entender, meus irmãos? Então, é um chamado à comunhão, primeiramente, com Cristo. Uma vez Jesus falou, estava exortando, corrigindo escribas e fariseus, porque mientras iam orar, queriam orar nas praças, no meio da multidão, e orar alto, para que os outros pudessem ver, mirar a ele, falar, não, este homem, este tipo é muito espiritual, não? Não é assim. Alguns se acordam do que Jesus mandou nós outros fazer quando orarmos, em primeiro lugar? Você, quando orar, entra em tua habitação, em tu quarto. Sim? Que mais? Cierre a porta para não chamar a atenção de ninguém. E vai orar a tu Padre que está mirando você em secreto. E tu Padre que está mirando você em secreto vai escutar e vai recompensar, vai atender tuas orações. Ou seja, não tem que fazer as coisas para ser visto por nenhum. O Senhor é um cavaleiro.
E ao Senhor não lhe gusta o orgulho, a vanidade. Nosso Senhor é humilde, não? Pero se você vai ayunar, tem que limpar seu rosto, lavar, seus pelos está muito arreglado, para que ninguém saiba que você está ayunando por um propósito. E se você vai ministrar uma ofrenda, não permita que esta mão esquerda saiba o que fez. Isso lá direita, ou seja, não tem que falar para todos. Porque se você faz em secreto, tu Padre vai recompensar a você. Pero se você está chamando atenção para todos, não, já recebeu sua recompensa, ou seja, já recebeu a alabança dos homens. Ou seja, a comunhão com Cristo é uma intimidade em secreto com Ele. Pero, quem é Jesus? Se vamos ter comunhão com Ele. Claro, vamos conhecendo pouco a pouco. Pero uma coisa que eu desejo hoje falar, que é também um chamado a la sencillez de Jesucristo, ou a simplicidade de Cristo. Sim? Vamos mirar um versículo que para mim é tremendo. Lucas 2:7. Se algum irmão ou irmã quer ler duro, sim, por favor. Lucas 2:7. Sim, por favor. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aí está Jesus, nasceu de Maria, pero Jesus é um Messias, rei de los reis, príncipe de los príncipes. Em qualquer reino, se nasce um ninho, filho do rei, de certo será posto em um palácio, em um lugar, em um sítio muito chique. Pero mira Jesus. Maria lo envolveu em panales e lo acostou em um pesebre, porque não havia lugar para eles em um mesão. Ou seja, o Senhor criou o universo, amou todos os homens e regalou todas as coisas, pero não havia lugar para ele em nenhum lugar, nenhuma casa, nenhuma pensão, nenhum hotel, assim. Mais ou menos como hoje, que há a festa de natividade, como se chama? Natal? Navidade. As pessoas se preocupam com tudo, pero se olvidam de Ele. Hã? E é um dia para estar borracho, para tantas coisas, claro. Há muitos lugares que esta feita é para a família estar cerca com seus filhos, em uma cena, está bueno. Pero a maioria se cambiou numa festa pagana. Pero mira que passou aí. Maria lo acostou em um pesebre. Você sabe o que é um pesebre? Será de pronto que todos nós outros sabemos que é um pesebre? Um estábulo. E seria também um lugar onde o ganado comia lá comida. Parece-me que os animais foram mais sensíveis ao Criador que os seres humanos. Os maestros da lei sabiam tudo sobre as profecias, pero não preparou seu coração para encontrar o Rei de Reis. Se pergunta alguma coisa, não, se vai nascer lá, segundo as profecias, sim. E você foi encontrado? Não. Porque seu coração estava aferrado com outras coisas que tomou o lugar deste chamamento para a comunhão com Cristo. Então, mira, meus irmãos, que depois sim, os pastores, não, que estavam aí pastoreando as ovelhas,
receberam sinais do céu e foram encontrar a Maria com o niño. E também os magos do Oriente, sim, seguiram as estrelas e miraram os pastores uma quantidade de ángeles cantando e levaram regalos para... Pero os maestros religiosos não. E isto é um alerta para nós outros. É possível nos convertermos em religiosos. Por afora está tudo perfeito. Você congrega o domingo, está alabando ao Senhor, está ofrendando, está tudo. Pero por adentro não tem comunhão com Cristo. E Jesus chamou estes líderes como sepulcro. Sim. Porque por afora estava muito branco, bonito, né? Muito adornado. Sim, pero adentro tinha o quê? Odor de defunto, não? O Senhor mira primeiro o coração, não a aparência. Claro, não estou falando para nós outros não cuidar da aparência. Pero aí está um pesebre. Houve um homem, eu penso que todos meus irmãos conhecem um livro, dois na verdade, que se transformaram em películas. O primeiro é de C.S. Lewis, Las Crônicas de Nárnia. Sim? Sim. E o outro é O Senhor de los Anilhos, de Tolkien. Eram amigos, ao princípio eram ateus, especialmente C.S. Lewis. Pero este homem, seus livros já alcançaram mais de 200 milhões de pessoas que estão adquirindo seus livros. Mais de 200 milhões de exemplares. Porque era um ateu, um erudito, um literato, pero que tinha um vazio tão grande, nunca encontrou a felicidade em lugar algum, pero se sentia que uma presença acompanhava ele, mientras se aprofundizava em la literatura. E um dia descobriu que Jesus é o Logos, que é uma palavra grega que representa a sublimidade do pensamento ou da sabedoria. E encontrou a Jesus. Ou seja, tudo que buscava, tudo que você busca, que eu busco, e na verdade, ao final, a resposta é uma pessoa. Maior amigo, a sabedoria, a santidade, a paz, verdadeiro tesouro, a riqueza, todo ele, todo. Pero então C.S. Lewis escreveu: houve um dia que um pesebre contenha algo maior que todo o universo. Que coisa tremenda. Como isso? E parece que assim deve ser nossas vidas, nossa igreja, por assim dizer. Quizás às vezes somos tão chiquito, um grupito de irmãos. Não somos uma congregação com muitas pessoas, e pessoas de grande valor no mundo. Pero o tema é se há aquele que é o maior do mundo está entre nós outros. Porque em muitos lugares eu não tinha espaço, eu não teria lugar. Tudo já estava ocupado, pero sem ele. Coisas dele que apartaram as pessoas dele. Então, se Jesus, em verdade, começou sua vida terrenal, seu ministério, com muita sencillez, com humildade. Com quantos anos começou seu ministério? Você se acorda? Com 30. Ou seja, que hasta 30 anos Jesus não se revelou. E para mim isto é um milagre, porque é Deus hecho carne, todo-poderoso, em silêncio. Não se revelou. E isto é um milagre. Como quedou em silêncio 30 anos? Imagina você vive acá e ninguém sabe quem é você. E se você é o todo-poderoso, ele está disfarçado de carpinteiro. Porque falava, não é este Jesus, filho de José, de José, filho de carpinteiro. Ou seja, as pessoas o conheciam apenas como carpinteiro.
pero não conhecia a ele como, assim, sua divinidade como Hijo de Deus. Mira a humildade de Jesus, porque nós outros não somos nada. E sempre queremos parecer ser mais do que somos. Às vezes ponemos uma roupa, não, estou bem, não vou cambiar, porque já usei esta roupa outro dia, as pessoas vão perceber. Mulheres e homens, não? Nós outros temos um índice de vanidade muito grande. Estamos muito preocupados com a impressão dos outros, que outros vão pensar, pero as pessoas, em verdade, as verdadeiras pessoas, nossas amigas, não nos valorizam por lo que temos, ou vestimos, ou usamos, não, mas sim por lo que somos. Se alguém se acerca de você porque você tem algo, está um impostor, não é tu amigo. Pero aí está Jesus, se escondeu em sua humanidade. Incluso Juan Bautista era seu primo e disse: eu não sabia quem era ele, o Messias. Pero aquele que me enviou para bautizar, disse para mim, sobre quem você mirar, venir o Espírito Santo sobre ele. Este é o Messias que haveria de vir. Ou seja, Juan, primo de Jesus, conhecia a ele em sua humanidade, pero sua divinidade não. Que humildade, 30 anos em silêncio. E por que charlamos tanto? Por que queremos ser estrelas? Um dia Jesus se revelou, em verdade, Juan Bautista disse para seus discípulos que Jesus era o Cordeiro de Deus. Então se passou algo muito interessante em São Juan, Evangelho de Juan, capítulo 1, 45 e 46. Se alguém quer ler, São Juan 1, 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pode ler outro, já que está aí. Siga. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Graças, minha irmã. Então confessou, por favor, mais uma. Sí. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Graças, minha irmã. Mira que pergunta. De Nazaré pode sair algo de bueno? Porque Nazaré era como uma favela. E seria um lugar muito simples. Seria como falar, pode vir, eu estou em Santa Rosa, vou falar com meus irmãos em Brasil, com a Europa, pero há alguma coisa boa em Santa Rosa para estar ali, ou em Pereira? Seria isto? Já entendeu, minha irmã? Não, você está em Santa Rosa. Não, tem que estar em Cartagena. O que está fazendo aí, homem? Tantos lugares para Jesus viver. Nazaré. E não somente isto. Hijo de carpinteiro José. Este nome José. Perdona, minha irmã. Que é José. Pero, qual é a profissão de tu papai e tua profissão? Carpinteiro. Carpinteiro. Vendedor, pequeno empresário. Ou seja, o inimigo sempre está aí para desvalorizar as pessoas, suas virtudes e tudo que fazem. Pode venir, sair algo de bueno. E mira que Natanael se acercou de Jesus e Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita. De onde me conhece? Antes que Natanael
antes que chamasse a você, eu lhe vi abaixo de uma figueira. Segundo a tradição dos eruditos, quando alguns tinham na oração uma busca muito dura, muito grande, se metia abaixo da figueira, de preferência em sua casa, e ali orava, porque a figueira era um símbolo de Israel. E aí temos o Deus de Israel para escutar. Solamente um poderia ouvir a oração deste homem, que ninguém sabia disto. O Deus de Israel. E Jesus contestou: antes que chamaram você, eu ouvi. Eu mirei você estava orando barro sua figueira. Por isso, falou, e caiu de rodilhas. Senhor meu e Deus meu. Você reconheceu a divindade de Jesus. Porque só ele, só o Senhor poderia saber que estivera ali orando. Pero esta pergunta de Nazaré pode sair algo de bueno. Ou seja, Jesus escolheu os lugares mais simples, mais sensíveis. Diferente de nós outros, não. Sim. Quizás às vezes os jovens, porque nasci em esta família, este padre, esta madre. Se for que sabe Bill Gates, Steve Jobs ou Elon Musk, já seria mais feliz, pero aqui estou, hijo de verdade. E meu padre, sou muito duro, muito... Não. Qual foi a profissão de Jesus? Carpinteiro. Algo muito simples. Pero foi preparado e treinado para sua missão na cruz, mientras trabalhava como carpinteiro. Ou seja, Jesus não se meteu num seminário teológico, não se foi para o monastério, para o deserto, não. Não quedou aí aos pés de um grande erudito, não. Carpinteiro. E depois que seu papá morreu, Jesus trabalhou para manter sua mamãe e seus irmãos. Ou quizá não consideramos que ele alcançou levar a cruz super pesada, pero porque foi treinado a levar madeira em la carpintaria. Todo o seu trabalho em humildade preparou a Jesus para sua missão em la cruz. Tremendo isto, não? Então, pense bem em sua profissão, não esteja enojado, não esteja, não, eu sou um caminhoneiro, eu sou... Pero o tema não é esse, se eres um engenheiro, um acadêmico, ou se és uma pessoa simples. O tema é se você está em la vontade de Deus para a tua vida. Sim? Pedro era um pescador e se transformou num grande apóstolo, pero era um pescador. E sabe que falou o Senhor? Eu, de agora em diante, você será pescador de homens. E Pablo, qual era a profissão de Pablo, o apóstolo? O que fazia? Preparava tendas. Sim? E se converteu num apóstolo que veio construir a tenda de Deus, que é o corpo de Cristo. Ou seja, nunca menospreze tua profissão, porque pode ser que seja um treinamento para você servir ao Senhor. Quase sempre tua vocação ministerial de serviço a Deus está involucrado com a vida humana. Pero na Bíblia, muitas vezes, o Senhor chamou pessoas e involucrou como a continuidade do que já faziam, porém, bajo o liderazgo do Espírito Santo, por la graça. Pero conhecer a Cristo em sua sinceleza é algo tremendo. Incluso em Isaías 53, vamos ler 1 a 3, Isaías 53 é uma profecia messiânica e diz assim o profeta Isaías 53, de 1 a 3. Quem ha creído a nuestro anúncio? E sobre quem se ha manifestado é o braço de Jeová? Subirá qual renovo delante dele, e como raiz de terra seca.
Você já mirou uma raiz de terra seca? Alguma vez? Tem flor? És bonito? Não. Como eres? Seca. Não há aparência, não há nada. Assim é assim era ele, seu exterior. Mira, segue, não há parecer em ele, nem hermosura lhe veremos, mas sim atrativo para que lhe desejemos. Despreciado e desechado entre os homens, ao contrário, varão de dolores. Experimentado em quebranto, e como que escondimos de ele o rosto, foi menosprezado e não o estimamos. O que te parece da aparência de Jesus? Mira as pinturas de los homens. Aí está um homem lindo, olhos azul, os pelos compridos, largos, não? Parece um ator de Hollywood, parece um Brad Pitt, quizá. Hã? Estão tentando, quizá, atrair as pessoas com um falso evangelho. Como se o evangelho é algo muito bueno, um caminho muito fácil de você seguir. E um Jesus muito bonito. Pero em verdade, aí está a aparência de Jesus. Não tinha aparência nem hermosura. As pessoas tinham vergonha dele. Não mirava ele. Homem de dolores. Começou a trabalhar muito temprano. Diferente que os governos hoje estão ponendo, não? Não, deixa os ninhos tranquilos, dá-lhe prata, para depois se transformar em bandidos. Há que começar a trabalhar temprano. Há que disciplinar para merecer as coisas. Pero aí está a aparência de Jesus, como raiz de uma terra seca. Pero as películas, as pinturas, quando demonstram Jesus, quizá as niñas, as mulheres miram Jesus não por sua divindade, mas por sua beleza, como que chama? Guapo? Um guapo. Não. Pero em verdade, não era assim. Ou seja, que o sentido de beleza a la maneira de Deus é diferente da maneira de los homens. O homem mira o exterior, o Senhor mira o interior. Pero que de la primeira pregação de Jesus? Vamos mirar Lucas 4, 16 a 21. Lucas capítulo 4. Se algum quer ler, 16 a 21. Dice, desde el 6 al 21. 16. 16. Perdóname. Dice así, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? No, Lucas 4. Perdón. Aquí está. Vino a Nazaret, Sí. donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y Amén. decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Graças, meu irmão. Pero mira, tomou o livro de Isaías, que sabemos hoje que é o capítulo 61, não? E leu, e depois sentou e disse, hoje se ha cumprido esta escritura delante de vós outros. E cerrou o livro e terminou. Quanto tempo leva para ler estes versículos e hablar esta frase? Hoje se ha cumprido esta escritura delante de vós outros. 1 minuto, quizá. Pero hoje, que passa de los homens? Se você não hablar 1 hora de maneira expositiva, você não serve para pregar na igreja. Ou seja, é bueno ter um maestro entre nós outros. Graças ao Senhor se há. Pero isto não que o Senhor guarda nossos corações para não converter em vanidade. Porque o Senhor espera que todos nós outros possamos servir com alguma coisa. Mira, eu não sei muitas coisas, pero você alcança a ler um versículo e falar algo. Mira a aplicação. Hoje se ha cumprido esta escritura diante de vós outros. E cerrou o livro e sentou e terminou. Que pregação tão chiquita, Bernardo. Pero confiou que o Espírito Santo poderia seguir alumbrando os corações. A vida de Jesus é uma vida de humildade. E que dos homens que Jesus chamou para sua equipe de ministério? A quem Jesus invitou para segui-lo? Os grandes eruditos, acadêmicos, líderes, não? Chamou homens improváveis para o ministério. Nenhum dos homens maestros, nenhum dos liderazgos na época, jamais hizo tal coisa. Incluso as escolas de filosofia, não, tem que invitar os maiores, os mais capazes. Pero Jesus invitou as pessoas de acordo com seus corações e não com sua capacidade intelectual. E aí está Pedro, Juan, Santiago. Eu quando empecei a ler a Bíblia, descobri que teria um traidor. Havia um traidor entre eles, e eu mirei, certamente é Pedro. E Judas, quizás, será o apóstolo mais maduro, mais equilibrado. Pedro sempre está involucrado com problemas, peleando com Jesus. Este aí que está falando aqui, não. E aí está Pedro e Judas muito educado, muito diplomático. Pero Judas foi um traidor e Pedro um grande apóstolo. Porque Pedro fazia as coisas, especialmente muitas perguntas, porque tinha um grande desejo de conhecer a Cristo. E não era hipócrita. Hoje as pessoas, mira, se você está numa classe, todos entenderam? Sim, e nenhum entendeu nada. Pero Pedro não era assim. Eu não entendi. Estás equivocado. Assim era Pedro. Então Jesus chama homens improváveis e também restaurou a dignidade das mulheres. Nenhum maestro aceitava uma mulher cerca em sua escola. Pero Jesus engendrou uma crise, um escândalo tão grande que não somente invitou as mulheres, pero mulheres improváveis. Por exemplo, Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. E Maria Madalena se converteu numa grande colaboradora. De onde está Jesus? Aí está ela. E Joana e Susana. E mira, uma vez Jesus saiu do templo de Jerusalém, que todos queriam estar ali, e se foi a Samaria.
um lugar que um judeu nunca deveria ir, porque se sentiria contaminado. E foi ali encontrar uma pessoa muito especial. Te acorda quem era? Juan 4. São Juan 4. Foi encontrar a mulher samaritana. Quem era a mulher samaritana? Jesus abriu, vai chamar tu marido. E que contestou? Eu não tenho marido. Sim, em verdade abrace certo, porque já tiveste quantas? 5 maridos. E o homem que agora você tem não é tu marido. Miro que você é profeta. Ou seja, Jesus foi encontrar uma mulher que nenhum queria encontrar. E sabe que? Esta mulher ia buscar água em la hora que nenhum ia. As pessoas buscavam a água por manhã e por final de la tarde, que o sol não está tão duro. Pero esta mulher ia meio-dia, 3 da tarde, 9, 10 da manhã, por aí. Porque nenhum estava ali, porque nenhum la queria por cerca, por perto. Esta mulher que era uma vergonha para todos, que nenhum queria, foi a esta mulher que Jesus se acercou. Sempre esteve procurando os menosprezados. Sim? Que coisa linda, não? Eu penso que a mulher estava procurando o sentido da vida. Um marido, não, 2 maridos, 3, não é este, é este, é este. E agora tem outro. Pero tinha uma sede em sua alma tão grande que Jesus abriu. Se você beber desta água, vai volver a ter sede. Pero se você beber da água que eu tenho para dar-te, nunca mais terá sede. Ao contrário, uma fonte de vida sairá de tu coração. Eu penso que está hablando de água, pero está hablando de la vida. Nós outros, por isso eu tenho compaixão de los drogaditos, as prostitutas, os homossexuais, e nós outros somos todos iguais, nenhum somos melhor que nenhum. Se não há estes pecados escandalosos em nós outros, é porque o Senhor está nos guardando. Pero nossa natureza é a mesma. Incluso muitas dessas pessoas estão buscando o sentido da vida. E quizás estão buscando estas coisas. E aí Jesus foi encontrar, não um grande religioso, como hoje um grande pastor, um cura. Não, Jesus foi procurar esta mulher. Porque está em seu coração há uma busca de realidade. Sim? Que coisa linda, não? E assim é com nós outros. Um vazio, uma coisa, eu não sei o que fazer. Mas estamos procurando algum motivo que justifique nossa vida. Por aí está Jesus. Fomos chamados à comunhão com Cristo, nosso Senhor. E Ele sim pode regalar um noivo, uma novia, qualquer outra coisa, pero com Ele é diferente. Ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, se começamos a falar que Pablo disse aos coríntios, fiel é Deus, por lo qual vocês foram chamados à comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor. Na comunhão personal primeiro, pero há algo además de isto. 1 Coríntios, vamos volver a 1 Coríntios 1, 26 a 31. 1 de Coríntios 1, 26 a 31. Vou ler acá e vocês acompanham aí para compreender, sim? 1 de Coríntios 1, 26. Pois considerad, irmãos, vuestro chamamento. Não houve muitos sábios conforme a la carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, sino que Deus ha escorrido lo necio do mundo para avergonzar a los sábios. E Deus ha escorrido lo débil do mundo para avergonzar a los que és fuerte. E lo vil e despreciado do mundo ha escorrido Deus, lo que não és, para anular lo que és, para que nadie se jacte delante de Deus. Mas
Por obra suya estáis vosotros em Cristo Jesus, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, e justificação, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, é o que se glorie em eu, Senhor. Hermano, mira nós outros. Um grupo chiquito, pessoas simples. Não há pessoas especiais entre nós outros, não? Pero parece que muitos hermanos e lugares onde são pouquitos hermanos, há uma crise, incluso quizá um preconceito. Não, ninguém perguntou nada, pero às vezes hablamos, não, nós somos tão pouquito, e os irmãos são débeis, somos enfermos, somos pobres, e não há templo, não há nada. Pero nós outros somos assim. Pero eu pergunto, será que Deus se equivocou? Se equivocou o Senhor? Não. E acá está a resposta. O Senhor, meus irmãos, chamou pessoas débeis. Claro, chamou um Pablo, um erudito. Pero entre milhares, um Pablo. E às vezes o Senhor chama alguns. Não há preconceito nem acepção da parte do Senhor. Mas mira que o Senhor chamou pessoas simples. No mínimo simples de coração. E pessoa triste, pessoa avergonçada, pessoa que já estou em crises. Por muitas crises, passamos por crises, não sei o que de minha vida. Quizá por outro vai muito bem, pero por mim, minha vida não há mais esperança. Eu quero ter. Sim. Porque para chenar um vaso, você tem que esvaziá-lo primeiro, não? Sim. Assim o Senhor permite problemas em nossas vidas que não compreendemos por quê. Pero depois vamos compreender que o Senhor estava fazendo o melhor e permitindo hasta chegarmos a Ele. Então mira que temos que considerar nosso chamamento, porque o inimigo sempre vai sembrar lá dúvida. Hablávamos ayer, não? Jesus foi ao Rio Jordão para ser bautizado. E mientras estava sendo bautizado por Juan, o Bautista, o céu se abriu e vino uma voz do céu. Que falou Deus? Tu eres mi hijo amado, que mais? Em que tenho alegria, gozo, com prazer. Sim? Meus irmãos, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. E de Malaquias hasta esse episódio, esta história, temos 400 anos. E é chamado, na história, 400 anos de silêncio profético. Deus não falava. Não temos escritura, não temos profeta, nada. O céu estava cerrado. Pero no dia que Jesus assumiu o centro do universo ali, e não necessitava ser bautizado, porque o bautismo de Juan era um bautismo de arrependimento, e Jesus nunca pecou, pero assumiu nossos pecados, nosso lugar. Quando Jesus, mientras os filósofos e tantas outras pessoas e coisas tinham a centralidade da humanidade, no céu estava cerrado. E Deus em silêncio. Pero ao dia que seu filho assumiu a centralidade no bautismo, isto quebrantou o coração de Deus. Deus volveu a hablar. O céu se rasgou. E Deus disse, tu és meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E que mais passou? O Espírito Santo vindo em forma de paloma. Já leiste isto na Bíblia? Sim? Toda a Trindade, o Padre, o Filho e o Espírito Santo. Que coisa tão hermosa. Tu eres meu amado. Pero depois do bautismo, que passou com Jesus? O Espírito Santo guiou Jesus. Para onde? Um grande templo, um palácio, um grande ministério entre os homens. Não. Para onde foi Jesus? O deserto. E quem guiou? O Espírito Santo. E ali esteve 40 dias e 40 noites em ayuno e oração. E teve hambre. Tuve hambre. Depois de 40 dias,
alguém se acercou de Jesus. Quem? O sea, primeiro teremos Deus em la obediência de Jesus, em sua humildade. E porque obedeceu, vem Satanás. O Espírito Santo vem em forma de paloma, pero sabemos que Satanás vem em forma de serpente. Assim foi no Éden e também está no Apocalipse. Mientras Deus hablou com o Hijo, dijo, tú eres, com certeza. Pero, que dijo Satanás? Se tu eres. Oh. Semblando, ou procurando sembrar o quê? Dúvida. Sembrar uma crise de identidade. Será que isso aí? Claro, Jesus não aceitou isto. Pero mira que o deserto representa tribulação, provação. Sempre que qualquer de nós outros passamos por uma prova dura, a serpente vai se acercar. Mira, será que tu és hija de Deus? Não, de certo não és. Se equivocou. Não, eu sou. Pero se você é, Deus não é justo com você. Que amor é este? Que enviou você para o deserto ou para a prova? Tem que fazer alguma coisa por si mesmo. E Satanás falou para Jesus. Tem que transformar estes panes, cambiar estas pedras, em... Para você, tem que prover a solução de tu vida. Hã? Não é assim que está? E Jesus não disse, eu vou orar para ver o que eu vou sentir, invitar meus irmãos para oração, não sei. Não. Que contestou Jesus? Escrito está. Está escrito, não só de panes viverá o homem, pero de toda a palavra de Deus. Oh. E aí está como um jogo, não? De xadrez, juego. Ah, você vai usar a escritura? Bueno. Então se salta da montanha, do pináculo, porque está escrito, e Satanás usou a escritura. Que vai enviar ordem a seus ángeles para que você não tropece em pedra alguma. Imagina-te um homem saltando como um super-homem, e os ángeles segurando. Todos vão crer que você é o Messias. E Jesus contestou, não tentarás a Senhor teu Deus. Também está escrito. Satanás, está escrito? Também está escrito, contestava Jesus. E mostrou toda a glória do mundo. Se você se prostrar de rodilha, eu lhe vou regalar toda a glória do mundo. Quantas coisas pode aparecer para nós outros? Se você faz uma trampa muito boa em tua empresa, não necessita pagar os impostos e vai ganhar mais. Sempre temos tentações. No Brasil é muito suborno com as pessoas que trabalham em empresas de impostos. Muita corrupção. Milhões e milhões e milhões e milhões. Muito, na política, em tudo. E aí está Satanás tentando Jesus. Uma crise de identidade, uma crise de vocação. Mira, Pablo falou assim sobre as viúvas. Em 1 Timoteu, capítulo 5. Quando, em minhas palavras, quando os diáconos e os ancianos prepararam uma lista para contribuir com as ofrendas de los hermanos para cooperar com as viúvas, sim? Tem que averiguar se tem menos de 60 anos. Porque é possível que volva a trabalhar. Não é que está em casa perezosa. Bueno, tem mais de 60 anos, ok, pero tem que considerar se tuve 2 maridos, porque quizá tem 2 herências e há recursos. Não há. Pero tem que averiguar se tem filhos e família, porque para não sobrecarregar a igreja com carga, pero os filhos têm que sustentar seus padres, seus avós, porque aquele que não cuida dos suyos negou a fé e é pior que o incrédulo. Não há filhos. Então, pero se és uma viúva jovem, eu quero que as viúvas jovens casem-se e que tenham filhos.
Porque muitas, quando são jovens, vão após Satanás, procurando casar-se. Pero que Pablo está hablando? Usted habla que diz que as viúvas jovens ou as solteiras devem casar-se. Pero ele está dizendo que se vão casar, vão após Satanás. Que estás hablando, Pablo? Ou seja, estás hablando que, como está passando aqui, o inimigo muitas vezes vai sembrar coisas em nossos corações e mentes, para nós outros mesmo tentar lograr a solução. Vamos nos apartar da igreja, do evangelho, do Senhor, e vamos procurar um marido. Sim? Pero Pablo dijo que não quer que nós outros tenhamos jugo desigual. Vai sofrer. Ou seja, quantas pessoas, para satisfazer uma necessidade de relacionamento ou sexual, se unem com qualquer tipo. E Pablo está dizendo, você tem que ter dignidade. Uma mulher digna, uma hija de Deus, nunca vai atrás procurar homens. Há que confiar e esperar que o Senhor vai prover. Pero muitas vão após Satanás quando querem casar-se. Não há problema em querer casar, o problema está você poner isto em primeiro lugar. Não só as mulheres, os homens também. Me faz entender, meus irmãos? É como poner a luna em frente do sol. Quantos problemas já temos, já passamos, já vivemos. E os jovens que estão por aí, porque quebraram este princípio. Há que querer casar? Sim, os solteiros. Se você não tem dom de quedar solo, pero há que buscar o Senhor. E há que esperar e não precipitar. Transforme essas pedras em panos, em panes. E agora, haze isto ou aquilo. Satanás está sempre procurando levar-nos a uma insatisfação, a uma crise. Hasta nós, não, eu não vou esperar mais. Agora não, eu me vou resolver. O Senhor está demorando muito. Lembra que passou com Abraão e Sara? Sara não gerava um filho para Abraão. E Deus tinha uma promessa para Abraão. Pero Sara se creio, pensou que era mais sábia que Deus. Parece que Deus está muito cansado, que está trabalhando muito. Eu tenho uma proposta melhor que a dele. Abraão, venha. Mira, aí é uma escrava, não? Agar, que hermosa esta mulher. Já miraste? Por que não toma para ti? Mira que esposa terrível. E aí Abraão, sim. Abraão, que tinha que ser cabeça de sua casa, a mulher liderou. Não lhe obedeceu e gostou, não? Por supuesto. Para agradar, nem sempre podemos agradar, não? A um não. E depois que estava embaraçada e gerou Ismael, Sara quedou terrível. Abraão, tem que resolver esse problema. Manda essa mulher fora. Pero aí está Jezabel, que também manipulava Acabe. Acabe era o rei, pero quem governava todo o império era uma mulher. Era Jezabel por detrás. Usava a sedução e seus talentos para bendizer seu marido, para manipulá-lo. O seu inimigo está sempre por detrás, querendo levar-nos a resolver, arreglar os problemas com nossas próprias forças, com os talentos que o Senhor nos deu. E temos que ter muito cuidado com isto. A mulher tem um poder de sedução muito grande, para bem ou para mal. Há que ter muito cuidado. E todos nós outros. Sim? Então temos muitas coisas na Bíblia que habla de esta coisa, de que fomos chamados à simplicidade, a sencillez, a humildade de Cristo, pero a serpente está sempre aí, trabalhando para nos levar à vanidade, ao orgulho, a querer apressurar os processos e não esperar em Deus. E nossa carne, sim, almeja estas coisas, não? Vamos terminar. E vamos apenas ler alguns versículos e terminar.
Segundo de Coríntios 11:3, se alguém quer ler. 11:3. 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Assim é. Algumas versões dizem que vocês sejam desviados da sencillez e pureza da devoção a Cristo. Terrível inimigo, não? Não sei, não, você não tem que ser chiquito, tem que projetar-se, tem que. Pero é melhor viver numa casita chiquita com a paz, a bendição do Senhor, do que você estar num palácio e nas tenebras. Vamos ler Tiago 2, 5 a 7. Santiago. Sim, capítulo 2, 5 a 7. Se alguno quer ler, por favor. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que nos arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Que texto, não? O Senhor escolheu os pobres para serem ricos. Pero entre os irmãos estava começando a haver um menosprezo, não? E aí está a serpente, não? Apocalipse 2, versículos 8 a 9. La igreja em Esmina dijo o Senhor. Uma passagem tremenda, não? Apocalipse 2, 8 e 9. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Que texto! Os irmãos eram pobres, pero o Senhor está falando, tu és rico. E agora está falando da sinagoga de Satanás. Aqueles que não eram delante de Deus, pero queriam ser delante dos homens. E aí está o inimigo trabalhando. Vamos a Apocalipse 3, 17 a 19. Apenas 2 versículos solo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. 17, minha irmã. 17 al 19. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sim, sigue, irmão, hasta 19. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiento. Graças. A la igreja em Esmina, tu és pobre, pero tu és rico. A Filadélfia, a Laodicea, você diz que és rico, pero eu digo que você és pobre.
Não havia nada por adentro. ¿Sí? Bueno, e Apocalipse 3, apenas versículo 8, la iglesia em Filadélfia. 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira, esta é uma igreja que o Senhor está alabando e não repreendendo. Tem pouca fuerzas. Era algo chiquito. Como que? Um pesebre? Pesebre? Sí, pues sí. Pero aí está uma igreja que o Senhor está alabando. ¿Por quê? Eu conosco tus obras, e aqui que he puesto delante de ti uma puerta abierta, la qual nadie pode cerrar. Ou seja, a palavra é o ministério da palavra, das riquezas da palavra de Deus. Porque aún tienes poucas forças, has guardado mi palavra. Aunque sejamos chiquito, débeis, pero la maior riqueza é guardar a palavra e não has negado mi nombre delante de las pruebas. Então, meus irmãos, este conceito do que seja riqueza e pobreza aos olhos de los hombres, estão equivocados. Que o Senhor nos fortaleça para que possamos seguir este chamamento à sua humildade, de seguir delante dele. E que ele vai agregando as coisas, não? Vai arreglando as coisas. Pero fomos chamados à comunhão com Cristo, e esta invitação é também um chamamento à sencillez. Há pobres que se comportam como ricos, e há ricos que vivem em humildade, aunque desfrutam da riqueza. O problema não é ser rico ou ser pobre. O problema é querer ser o que não somos, para ostentar uma vanidade diante da sociedade. Que terrível que é isso, não? E Jesus era o Senhor do universo, pero nasceu e aí estava num pesebre. E depois um carpinteiro. E depois se foi viver em Hollywood, em Nova York. Não, em Nazaré. Sim. Que vida tremenda, não? Por isso muitos não lhe querem. Muitos eruditos creem que Jesus era negro, ou no mínimo um color moreno, não? Um nariz mais largo. Pero não, os pintores e Hollywood, por assim dizer, têm que projetar um homem lindo, uns pelos compridos, uns olhos azuis. Por quê? Porque não aceita a humildade de Jesus. Não aceita a sencillez de Jesus. E Jesus se identifica com nós outros, não? Com o sofrimento, com as crises, nossas crises. E sua beleza, de hecho, é o mais formoso que todos os homens, não por sua aparência exterior, mas por sua dignidade, por seu caráter, por sua natureza, por suas virtudes. E este ato de amor tão grande que morreu em la cruz por nós outros. Bueno, meus irmãos, fomos invitados a esta comunhão e em Cristo, aunque nós outros não compreendemos muitas coisas, temos a resposta de todas as coisas. Empeça com Ele, seu maior amigo. Eu necessito um amigo. O amigo de los amigos está aí. Eu necessito tantas coisas assim. Ele é a resposta a todas as necessidades do ser humano. Todas. E nunca se equivoca. Que o Senhor nos bendize e que, acuérdense, fomos chamados à la comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus é fiel. Se você quer seguir a Ele, tranquilo que o Senhor vai cuidar. E todas as coisas que tem planejado para você, a seu tempo vai chegar. Não tem que apressurar os processos. Sim? Não tem que apressurar. Hay que estar tranquilo. Amém? Amém.